Paz do Senhor, irmãos, amém? É um privilégio poder estar com os irmãos aqui. Meu nome é João Pedro, eu tenho 28 anos, sou filho de missionários. Meus pais serviram no Uruguai por 18 anos, então eu fui para o Uruguai com 2 anos de idade. Fui alfabetizado ali, enfim, cresci no Uruguai. Sei falar o português, porque em casa a gente sempre falou português. Todo verão a gente vinha visitar nossa família, nossos avós, nossos tios. E durante 3 meses, na verdade, nós temos tido esse treinamento prático na Missão Avante. Estamos convivendo ali 4 jovens missionários em treinamento, né? Joel, Esther, Alex, que ainda não está aqui. Ele foi visitar a igreja dele, passar um final de semana com a igreja dele, local. E eu, né? E eu tenho ajudado o Joel e a Esther a aprender o idioma, né? Por saber falar o espanhol e o português. Então, caso eu misturar alguma palavra, os irmãos tenham misericórdia de mim, que minha vida durante 3 meses tem sido uma loucura. Português, espanhol. Às vezes, chegando no final do dia, eu fico com um pouco de dor de cabeça de tanto falar os 2 idiomas. Mas o Senhor nos capacita e nos dá graça para continuar. Amém? Irmãos, antes de começar a compartilhar a palavra com vocês, eu gostaria de encorajar os irmãos que estejam orando por nós, né? Nós, como eu disse aos irmãos, nós estamos nos preparando para ir para o campo. Já estão se preparando para ir para Portugal. Eu e o Alex estamos nos preparando para ir para a Espanha. E são países onde o evangelho é muito pouco conhecido. Como o Joel compartilhou, na Espanha apenas 2% do país conhece o evangelho. Então, esses irmãos precisam de missionários, precisam de jovens, precisam de pessoas que estejam dispostas a ir compartilhar a boa nova, né? Peço aos irmãos que estejam orando por nós, porque nós ainda não temos o sustento suficiente, né? O sustento financeiro suficiente para poder estar vivendo ali naquele país. Nós sabemos que nosso Deus é o Deus que chama, o Deus que envia, o Deus que nos sustenta. Ele é o dono do ouro e da prata, mas é um privilégio para nós podermos participar naquilo que nasce no coração de Jesus, aquilo que nasce no coração de Deus. Então, missões nasce do coração de Jesus, né? O nosso Deus é um Deus que ama as nações, Ele é um Deus que ama os perdidos, e é um privilégio para nós podermos participar daquilo que nasce no coração de Deus, seja orando pelos missionários que estão ali, seja sustentando ele e suportando os missionários, e seja indo também e pregando o evangelho para aqueles que nunca ouviram. Amém? Queria pedir aos irmãos que abram lá no evangelho de Mateus, capítulo 28. Do versículo 16 ao 20. Enquanto os irmãos abrem o texto, eu queria dar um pouco do contexto do que estava acontecendo aqui. O Senhor Jesus já havia morrido, já havia ressuscitado, e Ele apareceu algumas vezes para os seus discípulos. E imaginem a seguinte situação, né? Você está no leito de morte, você está prestes a se despedir de algumas pessoas que você não vai ver. Quando você está nessa situação, você compartilha para elas algo importante. Você não perde tempo, né? Você não vai falar sobre coisas do dia a dia. Como foi seu dia? Como é que você está? Não. Você vai gastar aquele pouco tempo que você tem com aquelas pessoas para dizer algo muito importante. Então, Jesus aqui, ele se apresenta diante dos discípulos, ele diz algo que é muito importante, amém? Muito importante que a gente entenda isso. Então, vamos lá. A partir do 16 diz assim: Os 11 discípulos partiram para a Galileia, para o monte que Jesus havia designado. E quando viram Jesus, o adoraram, mas alguns duvidaram. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês. Até aí.
Irmãos, eu queria que a gente prestasse atenção no versículo 16, no começo, que diz os 11 discípulos. Jesus, ele aparece para esses 11 discípulos, e como os irmãos sabem, durante 3 anos de ministério de Jesus, Jesus andou e investiu nesses homens todos os dias. Os 11 discípulos, eles eram íntimos de Jesus, eles viam Jesus pregar o Evangelho, eles viam Jesus curar os enfermos, eles viam os sinais e maravilhas que Jesus fazia, né? E é difícil, às vezes, a gente imaginar e entender esse contexto, porque é muito diferente da nossa situação, né? Imagine você andando com seu pastor, com seu líder, todos os dias da sua vida durante 3 anos, aprendendo como ele anda, aprendendo sobre a palavra, aprendendo como ele reflete o Evangelho através da vida dele. Era isso que esses discípulos fizeram durante 3 anos com Jesus. E é muito interessante quando a gente olha para esse texto, porque a gente repara que Jesus, ele não dá essa grande comissão para a multidão. Ele não aparece para todo mundo e diz, ide pregar o Evangelho, fazer discípulos de todas as nações. Ele aparece para aqueles que são íntimos dele, para aqueles que conhecem ele, né? Quando a gente vai ler o texto, a gente vê que Jesus pede que eles façam discípulos e que eles ensinem para essas pessoas tudo o que eles haviam aprendido a respeito de Jesus. Então a gente consegue entender aí quase que de forma automática que para ensinar tudo o que Jesus ensinou para eles, eles precisavam ter intimidade com Jesus. Então a primeira coisa que eu queria que nós entendêssemos hoje é que o ID, a missão que Jesus deixa, não é para a multidão. O ID, a grande comissão que Jesus deixa, são para os íntimos, para aqueles que conhecem Jesus. Amém? Então Jesus, pode-se dizer que Jesus chama primeiro os seus discípulos para conhecer, para ter intimidade, para ter comunhão com Ele, para logo testemunhar. E eu queria que a gente observasse isso lá em Atos 22. Vamos lá para Atos 22. A gente vai perceber o mesmo princípio, a gente vai perceber a mesma ideia. Atos 22, do versículo 12 ao 15. Aqui o apóstolo Paulo, ele havia sido preso no templo, e ele apresenta uma defesa diante daqueles homens, e ele começa a falar como foi o encontro dele com Jesus. E ele diz que o Senhor disse para ele que ia enviar um homem que iria conduzir ele, ia guiar para ele, ia guiar ele, ia dizer para ele o que ele deveria fazer, qual era o chamado dele. Então, a partir do versículo 12, a gente consegue ver isso. Vamos lá. Um homem chamado Ananias, piedoso conforme a lei, tendo bom testemunho de todos os judeus que ali moravam, veio procurar-me, e chegando perto de mim, disse: Irmão Saulo, recupere a visão. Nessa mesma hora, recuperei a visão e olhei para ele. Versículo 14. Então ele disse: O Deus de nossos pais escolheu você de antemão para conhecer a vontade dele, para ver o justo e ouvir a voz dele, porque você terá de ser testemunha dele diante de todos, anunciando as coisas que você tem visto e ouvido. Irmãos, se a gente reparar aqui, no versículo 14, Ananias diz para Paulo que o Deus de nossos pais, ou seja, que o Senhor Deus escolheu ele primeiro para conhecer a vontade dele, para ver o justo e ouvir a voz dele. Ou seja, para comunhão, para ter intimidade, para conhecer Deus. A mesma coisa que os discípulos fizeram por 3 anos, conhecer Jesus, ter intimidade com Jesus, ter comunhão com Jesus. A gente vê a mesma coisa Deus fazendo com Paulo. Quando Deus chama Paulo, ele manda Ananias para dizer para ele que o Senhor te chamou primeiro para conhecer a vontade dele, ver o justo e ouvir a voz dele. Aí no versículo 15 a gente vai ver por que o Senhor chama ele para isso. Porque você terá de ser testemunha dele diante de todos, anunciando as coisas que você tem visto e que você tem ouvido. Percebem, irmãos, que a gente vê o mesmo padrão, a mesma ideia.
O Senhor, primeiro, Ele chama para perto, Ele chama para conhecer, Ele chama para ter intimidade, Ele chama para que nós possamos ver Ele, ouvir Ele, contemplar Ele, apalpar Ele, para que depois nós possamos fazer discípulos, para que depois nós possamos ensinar a respeito de tudo aquilo que nós ouvimos, de tudo aquilo que nós vimos a respeito deles. Amém? Agora vamos lá para 1 João. A gente vai reparar o mesmo padrão. Lá em 1 João, capítulo 1, versículo 1 e 2. Diz assim: o que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam a respeito do verbo da vida. E a vida se manifestou, e nós a vimos, e dela damos testemunho e anunciamos a vocês a vida eterna. Até aí, irmãos, reparem, o mesmo padrão. Eles dão testemunho a respeito do quê? A respeito daquilo que eles ouviram, a respeito daquilo que eles viram, a respeito daquilo que eles contemplaram e que as mãos deles apalparam. É muito interessante quando a gente lê esse texto, porque parece que João está falando de níveis de intimidade. Primeiro ele fala daquilo que eles ouviram e daquilo que eles viram. Nós muitas vezes podemos ouvir a palavra como os irmãos estão ouvindo hoje, nós podemos ver hoje com as redes sociais, ou às vezes você vê um irmão pregar, você vê um irmão orar por enfermos, você pode observar essas coisas. Depois João vai dizer que aquilo que os nossos olhos contemplaram, contemplar já é diferente de apenas olhar. Aquele que contempla é aquele que olha de maneira atenta, aquele que presta atenção nos detalhes. Quando nós contemplamos o Senhor, é como se nós estivéssemos olhando para Deus, e a cada o Salmos vai dizer que na sua luz vemos a luz. Então a cada luz que nós percebemos do Senhor, o Senhor vai mostrando outra luz. Quando nós vemos a outra luz, o Senhor nos mostra outra luz. Então nós vamos contemplando, observando cada detalhe do Senhor. Isso é um nível mais profundo de intimidade. Depois nós vemos que o apóstolo João vai dizer o seguinte: o que as nossas mãos apalparam a respeito do verbo da vida. Para você tocar em alguém, para você apalpar alguém, você precisa ter intimidade com essa pessoa. E é para esse lugar, irmãos, que Jesus nos chama. É para esse lugar que o Senhor quer nos chamar. Porque se nós não tivermos intimidade, se nós não ouvirmos o Senhor, se nós não vermos o Senhor, se nós não contemplarmos o Senhor, e se nós não chegarmos ao nível de profundidade, de nós apalparmos, de nós tocarmos no Senhor, nós não podemos ir anunciar a respeito daquilo que nós não vivemos. E quando nós observamos esse padrão, nós conseguimos ver que a igreja, a primeira igreja, a igreja do primeiro século, a igreja primitiva, ela pensava do mesmo jeito. O que nos dá a entender, quando nós lemos esses versículos, é que todos os irmãos, primeiro, eles tinham intimidade com o Senhor, eles buscavam o Senhor de todo o coração, eles eram cheios do Senhor, e depois eles testemunhavam a respeito disso. E quando nós entendemos isso nos dá um senso de seriedade a respeito do Evangelho. O Evangelho, irmãos, ele é algo muito sério. O ID, a missão que Jesus deixou para a gente é algo muito sério. Quando a gente entende isso, quando a gente entende que a gente tem que ter intimidade, que a gente tem que contemplar o Senhor, que a gente tem que ter comunhão com o Senhor, a gente entende que fazer discípulos se torna uma tarefa muito séria. Outro ponto que eu queria que nós percebêssemos e olhássemos lá em Mateus 28, é que o Senhor Deus é um Deus que ama as nações, Ele ama os perdidos. Ele não diz para os discípulos: fiquem aqui mesmo em Jerusalém, preguem entre vocês, façam amizade. Não, o Senhor, Ele envia Ele para todas as nações. O nosso Deus, Ele é um Deus que ama o perdido. Como eu dizia para os irmãos, eu cresci no Uruguai.
Para os irmãos, com certeza já ouviram falar sobre o Uruguai, mas o Uruguai continua sendo o país menos evangelizado da América Latina. Apenas 1% da população uruguaia é evangélica. O Uruguai ele é cercado por dois gigantes evangélicos, que é o Brasil e a Argentina. E o Uruguai, já desde quando meus pais foram para o Uruguai, hoje eu tenho 28 anos, desde que eu tinha 2 anos de idade, o Uruguai está no último lugar do ranking da América Latina. E eu, durante a minha juventude toda, eu cresci sem amigos cristãos. Durante 18 anos que vivi lá, eu tive mais ou menos entre 4 e 5 amigos cristãos. E quando a gente fala de cristãos, é um contexto muito raso, muito superficial. Para que os irmãos tenham ideia e noção, no país inteiro não existe um seminário teológico que forme pastores. Então, mesmo os pastores de lá, eles dependem que irmãos de outros países venham ensinar a palavra para eles, venham trazer profundidade para aqueles pastores. Então, a ideia que mesmo os cristãos que existem lá no Uruguai têm do Senhor Jesus, do Evangelho, é muito rasa. Uma vez com meu pai, nós fomos a um asilo de idosos pregar a palavra, e meu pai estava lá pregando, ele pregou, falou sobre Jesus. E no final uma senhorinha veio chorando, chorava muito de soluçar, e batia no peito dele assim, dizendo: por que você demorou tanto? Você tinha verdade com você, você conhecia o Senhor Jesus, por que você demorou tanto? Meu marido morreu sem ouvir essa palavra, minhas filhas me abandonaram, elas me largaram aqui, roubaram todo o meu dinheiro. Se você tivesse chegado antes... Nós precisamos, irmãos, voltar a que os nossos olhos brilhem, sabe? Que o nosso coração fique aquecido, que o nosso coração queira ter intimidade com o nosso Deus. Muitas vezes eu ouço irmãos jovens que querem ter uma experiência missionária em outros países, para ver se seu coração se desperta para missões. E isso é muito bom. Se alguém tiver uma experiência em outro país, pregando o Evangelho, isso é muito bom. Mas, irmãos, sabe uma coisa? O que aquece o seu coração para missões, o que vai despertar no seu coração amor pelo perdido, é fazer isso que esses irmãos fizeram. É ter intimidade com o Senhor. É conhecer o coração de Deus. Porque senão, sabe o que acontece, irmãos? Você vai querer ter uma experiência transcultural como se fosse um intercâmbio gospel. Você vai querer ir lá tirar foto com alguém ali, postar a foto na sua rede social, dizendo que você pregou o Evangelho. E não me entendam mal, eu não estou dizendo que a experiência missionária, você fazer uma viagem missionária, você ir ajudar a equipe de evangelismo da igreja, façam isso é muito importante. Mas onde você tem que gastar tempo, onde o seu coração tem que estar, o seu tesouro tem que estar na intimidade com o Senhor. Você precisa, irmão, fazer o que o apóstolo João diz aqui na carta. A gente sabe que o apóstolo João ele era um homem íntimo de Jesus. Ele era aquele que recostava a sua cabeça no peito de Jesus. E ele diz, nós damos testemunho a respeito daquilo que ouvimos, que vimos, que nossos próprios olhos contemplaram e que as nossas mãos apalparam. Esse é o padrão que nós precisamos procurar. E graças ao nosso Senhor Jesus, nós temos acesso a esse padrão. A palavra de Deus vai dizer em Hebreus que o nosso Deus ele é recompensador daqueles que o buscam. E nós sabemos que nosso Deus é um Deus que nos abençoa, que cura nossas enfermidades, Ele é um Deus que nos prospera, Ele é um Deus que cuida de nós. Mas sabe qual é a maior recompensa daqueles que o buscam? Ele mesmo, irmãos. É verdade. O nosso maior galardão, a nossa melhor recompensa, aquilo que tem que ser o tesouro do nosso coração, é o próprio Senhor Jesus, e nós temos acesso a isso. Mas o que aconteceu com nós, irmãos? Que nós perdemos esse vislumbre pela presença de Deus. Nós perdemos esse vislumbre por conhecer o Senhor Jesus. Nós não podemos terceirizar aquilo que cabe a nós.
O pastor, o pregador, aquele que está aqui na frente, o missionário, ele pode levar você da mão até certo lugar, mas tem certo nível de profundidade, tem uma área na nossa vida, tem uma hora na nossa vida que cabe a nós. E todos nós temos acesso a isso, irmãos, amém? Amém. Eu não sei qual é a realidade aqui em São Paulo, mas lá no Rio, entre os jovens cristãos, muitos deles, quando vão para a faculdade, eles se afastam do Evangelho, né? Isso tem sido algo muito comum, uma situação triste, porém muito comum. E isso acontece, irmãos, porque nós não temos intimidade. Nossa juventude, ela não vive esse padrão que nós vemos aqui. Então, qualquer ideologia, qualquer coisa que faça sentido, qualquer coisa que mexa com eles, que dê uma razão para eles viverem, leva eles para longe do Senhor. Então, se nós não tivermos uma vida que contempla o Senhor, se nós não tivermos uma vida de comunhão com o Senhor, qualquer vento de doutrina que bater na nossa porta vai levar a gente para longe. Então, é muito importante que a gente entenda que quando Jesus fala para os discípulos, ensinando todas as coisas que eu ensinei a vocês, que isso leva tempo. Principalmente em países que nunca ouviram falar do Evangelho. Principalmente em países onde as pessoas não são tão receptivas como o brasileiro é. O brasileiro, em uma semana, você conheceu o brasileiro, já está na casa dele, já fez amizade, você já, né? Você está conversando com ele, já sabe da vida dele, se casou, se não casou, você, enfim, sabe de tudo. Sabe até mais do que você gostaria de saber. Mas o uruguaio, por exemplo, não é assim. O uruguaio, ele era muito interessante, né? Você vai vendo assim o uruguaio, que ele tem 4, 5 amigos para a vida toda, que são amigos de verdade, mas ele não fala com todo mundo, não se abre para todo mundo. E para ele abrir da vida dele, para ele confiar em você, para ele mexer no caráter dele, para ele estar disposto a conhecer e a ser conhecido, às vezes é 2, 3 anos você ali investindo na pessoa, aquelas conversas de elevador, sabe? Você fala, oi, tudo bem, não sei o quê. Não tem tempo de aprofundar na vida da pessoa. Então, irmãos, pregar o Evangelho, nós vamos ver o apóstolo Paulo mais adiante, falando sobre metanoia, sobre mudança de caráter, sobre mudança de mente. E isso leva tempo, irmãos. Isso não é feito em 1 mês, em 2 meses. Imaginem, irmãos, se vocês fossem passar, ter um discipulado com o pastor de vocês, com o líder de vocês, igual Jesus tinha com seus discípulos. Em 3 meses com o pastor, dá pastor, para ensinar tudo o que o Senhor sabe sobre Jesus, sobre a sua vida? Não dá, certo? Então, o pregar o Evangelho, fazer discípulos, ensinar todas as coisas que Jesus ensinou para nós, ele dura tempo. Então, nós temos que pedir ao Senhor, gastar tempo em intimidade, que o Senhor nos dê amor pelo perdido. Esses homens aqui, todos eles, sem exceção, morreram por causa disso. Gastaram as suas vidas por causa disso. Tem um pastor amigo nosso que ele diz que o cristão ele tem 2 conversões. Primeiro é a salvação, você é salvo, e depois é a conversão para ter intimidade com Deus. Porque a intimidade com Deus, irmãos, ela tem um custo. Você vê que todos aqueles que se aproximavam de Jesus para seguir Jesus, o que eles tinham que deixar para trás? Tudo, não é? Então a intimidade ela tem um custo. E às vezes a gente quer viver uma vida de multidão, uma vida de que não deixa tudo para trás, uma vida que não gasta tempo em oração, uma vida que não jejua, uma vida que não busca o Senhor em intimidade. E a gente quer ter o privilégio e a gente quer cumprir a missão que foi dada para os discípulos, que foi dada para os íntimos. E fazendo isso a gente gera outros cristãos que querem viver uma vida de multidão, que querem viver uma vida rasa, que querem viver uma vida baseada em emoções. E assim nós vamos gerando uma igreja doente, uma igreja que não tem intimidade, uma igreja que não cresceu no padrão que nós acabamos de ver aqui. Porque Deus, o apóstolo Paulo, que foi a maior cabeça do Evangelho, a maior cabeça cristã que nós podemos conhecer,
Deus primeiro os chama para quê? Para conhecer, para ouvir a voz do justo, para depois testemunhar. E às vezes a gente que não chega nem perto do apóstolo Paulo, a gente não quer gastar tempo, a gente não quer pagar o preço, a gente não quer buscar o Senhor, a gente não quer abrir mão das coisas. A gente quer viver uma vida, mais ou menos, uma vida de multidão. E não foi para isso que o Senhor nos chamou. Então o id, irmãos, o fazer discípulos, o ensinar todas as coisas, ele requer tempo, ele requer relacionamento. Ele gera metanoia, ele gera mudança de caráter. Ele reparar ossos na vida de uma pessoa, reparar coisas quebradas que ela tem nos seus sentimentos, costumes do velho homem, coisas do passado. Isso requer tempo, irmãos. Amém? Amém. É muito importante que a gente entenda, né? A gente tem falado de dois processos. Primeiro, conhecer, ter intimidade, ter comunhão com o Senhor, para depois testemunhar. E esse testemunhar, ele é tão importante quanto o primeiro processo. Porque eu que vim de um país onde as igrejas são pequenas, meus pais estiveram lá por 18 anos no Uruguai e deixaram uma igreja de mais ou menos 28 irmãos, que nunca ouviram falar do Evangelho. E acreditem, para uma realidade como o Uruguai, 28 irmãos são muitos irmãos. É muito importante que a gente entenda que Deus nos chama primeiro para conhecer Ele, mas depois também Ele nos envia para testemunhar. Igreja significa chamados para fora. E uma realidade que eu fiquei muito impactado de forma negativa no Brasil é que as igrejas são muito cheias de pessoas, mas não existe esse impacto fora das igrejas, tanto como nós gostaríamos, né? O brasileiro, ele acaba sendo, e eu me incluo nisso, né, porque eu também sou brasileiro, mas a gente acaba sendo muito emocional nesse sentido, né, de se empolgar, mas nós precisamos ir além disso, irmãos. Nós precisamos ir para fora, nós precisamos amar o perdido, nós precisamos amar as nações, nós precisamos viver uma vida íntegra na intimidade, nós precisamos viver uma vida séria na intimidade, mas isso precisa nos levar a pregar para o perdido, porque senão nós ficamos entre nós, fechado entre nós, e nós ficamos tão evangélico que as pessoas às vezes não querem ter contato com a gente. Então aqui não me mal interpretem, eu não estou dizendo que a gente precisa ser do mundo, ser igual ao mundo, não é isso. Mas o coração de Deus é um coração que ama os perdidos, é um coração que ama as pessoas de fora da igreja. Amém? Então, irmãos, eu já estou caminhando para o final. Eu queria ser bem objetivo e bem direto, porque aquilo que o Senhor deixou para nós é muito bonito, é maravilhoso, é um privilégio poder pregar o Evangelho, poder alcançar pessoas que nunca ouviram falar sobre Jesus. Isso é uma tarefa que o Senhor deu para mim e para você, mas essa tarefa ela tem que nascer, volto a dizer, e se tem uma coisa que eu sei que vocês vão lembrar de hoje, vai ser disso. É que nós precisamos gerar isso na intimidade com o Senhor. Nós precisamos aquecer o nosso coração com o Senhor Jesus. Nós precisamos buscar Ele de todo o coração. A nossa missão, a nossa empolgação, ela não pode vir apenas de uma emoção, de uma vontade. A emoção, a vontade, a empolgação não vai sustentar você na hora da luta, na hora da perseguição, na hora do desafio. O que sustenta a gente é um chamado, o que sustenta a gente é o Senhor Jesus. É uma convicção baseada naquilo que é a vontade de Jesus. Jesus diz que o alimento dele era fazer a vontade do Pai e cumprir aquilo que o Pai tinha chamado ele para dizer. E isso a gente só vai descobrir se a gente viver esse padrão que a gente acabou de ver aqui.
Amém? Então eu queria convidar os irmãos que, se o Espírito Santo confrontou o seu coração, se talvez você está vivendo uma vida de intimidade rasa com o Senhor, eu quero te dizer que você não endureça o seu coração. O Espírito hoje ele está querendo te chamar para perto de novo. Ele está querendo te levar para perto do Pai de novo. Ele quer te capacitar, é Ele quem nos faz ouvir, ver, contemplar, palpar. Então, se você hoje precisa reafirmar, precisa se converter à intimidade com Jesus, se você precisa mudar de vida nesse sentido, eu queria orar por você. Se você se identifica e o Espírito Santo tocou no seu coração, eu te peço que você fique de pé. Amém, Jesus. O Espírito Santo, ele nos confronta em amor. Ele é o Consolador. Ele não vem te acusar, ele vem te chamar para perto. Ele quer reparar os seus ossos, ele quer te encorajar, ele quer te preparar para depois te enviar. Amém? Senhor Jesus, eu quero te agradecer porque sua palavra, ela transforma os corações. O Evangelho, ele não é uma informação, ele não é uma história, ele é poder para transformar as vidas, Jesus. O Senhor é a boa notícia, o Senhor é o Evangelho. Senhor, eu te peço que o Senhor esteja transformando a vida dos meus irmãos. Que o Senhor transforme a minha vida a cada dia, Senhor, e o Senhor nos chame para esse lugar de intimidade, Jesus. O Senhor nos chame a te ouvir, o Senhor nos chame a te ver, a te contemplar. Que o Senhor nos confronte, Senhor, de uma maneira santa. E que o Senhor quebre toda barreira, todo véu, Senhor, que esteja cegando os nossos olhos, Senhor, que esteja tampando nossos ouvidos. Senhor, que esses corações que têm se colocado diante do Senhor, querendo ter mais intimidade, querendo conhecer o Senhor mais, Jesus, que o Senhor possa derramar sobre eles uma nova fome, uma nova sede por Ti, Jesus. Que essa fome, essa sede não seja sustentada por emoções, não seja sustentada por uma convicção humana, Senhor, mas seja sustentada pelo Seu Espírito Santo, Jesus. Que o fogo não diminua, Senhor, que nós não deixemos a chama do Seu Santo Espírito diminuir e se apagar dentro do nosso coração, Jesus. É isso que eu te peço, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, amém.